Olá, sejam bem-vindos ao canal Luz e Despertar Iluminação. Gratidão por estar aqui. Queridos, eu sou o Arcanjo Miguel. Vamos a mais um grupo de perguntas e respostas. Meu arcanjo, eu gostaria que você me explicasse o que acontece com a alma quando ela se suicida, quando ela finaliza essa sua roupagem humana. É verdade que ela fica acoplada no corpo e sente até os bichos comendo a roupagem humana dela? Muito boa pergunta. Então vamos lá. O que é o suicídio? O suicídio é vocês investirem contra vocês mesmos. É vocês finalizarem essa roupagem humana que vocês estão vestindo. É romper o contrato que foi feito com o universo. Esta ação é uma ação muito séria. Tão séria quanto tirar a vida do próximo. Isso também causa uma marca naquele mural, mas posso acrescentar que é uma marca muito mais profunda do que quando você tira a vida do outro. Esta alma, exatamente por não ter respeitado as regras do que foi estabelecido quando ela encarnou, ela rompe com todo o processo de desacoplamento. É como eu já disse, ou vocês decidem uma data, um momento certo para morrerem, como vocês dizem, ou vocês falam que vão morrer quando o corpo falhar, ou vocês falam que vão morrer velhinhos. Vocês determinam como será. Então, o universo começa a preparar todo o processo para esse desacoplamento. Existe uma preparação. Existe uma forma de receber esta alma, para que esta alma encontre o caminho correto. Ela não seja abandonada de acordo com o caminhar daquela alma. Então, quando vocês tiram a própria vida, vocês quebram todos esses protocolos. Não existe nenhum tipo de organização do universo para receber aquela alma. E como não foi uma coisa planejada pela própria alma, ela fica sem entender o que acontece. Ela não consegue assimilar que saiu da roupagem. Para ela, ela continua lá. Mas não, ela não está mais lá. Quando há a morte desta roupagem humana, a alma sai dessa roupagem. Ela não fica ali. Apenas neste processo, a consciência da alma está totalmente desorganizada, de tal maneira que a alma acha que está ali ainda. Então ela fica muito próxima daquele corpo. Apesar de ela não estar mais ali, ela se vê ali. Ela fica naquele corpo achando que são um só. Então ela vê o corpo se deteriorando, sente aquele sofrimento porque ela está vendo acontecer. Mas ela não está mais ali. Só que ela não percebe que não faz mais parte daquele corpo, pela total desorganização que ela causou nela mesma. E muitas vezes, essas almas são absorvidas pelos seres de não-luz, porque elas estão tão desorientadas que se agarram a qualquer coisa. Não houve uma preparação energética para receber aquela alma. Então ela é facilmente captada pelos seres de não-luz. Na grande maioria dos casos, são eles que induzem aquela alma a isso. Então eles estão já ali, prontos para levá-la. Aí vocês podem perguntar, mas e vocês, seres de luz, não podem fazer nada? A alma escolheu romper o caminho com a luz. É como se ela tivesse apagado a luz dela.
Como consequência da escolha, ela passará um bom tempo naquele ambiente, naquela frequência, para perceber o resultado da escolha que fez. Então ela terá que passar por algumas provas, junto àqueles seres de não-luz, para que aprenda. Então é isso que acontece. E quando a pessoa tem atitudes irresponsáveis? É claro que ninguém quer morrer, mas a pessoa é irresponsável, não tem cuidado, faz tudo perigosamente, escolhe esportes perigosos, escolhe dirigir perigosamente, como se não desse valor à sua própria vida e nem à vida do outro, porque muitas vezes acaba também atingindo o outro. Isso é considerado um suicídio? Sim, porque ela conspirou para que esta ruptura acontecesse. Caso ela venha perder a vida numa atividade em que ela se colocou em perigo, é como se fosse um suicídio, porque ela não deu valor, não deu importância a estar viva, ao fato de que poderia acontecer. Exatamente, isso é considerado como um suicídio, porque ela não deu valor à vida, se entregou apenas à aventura. Não importasse qual o resultado, então é considerado um suicídio. Arcanjo Miguel, por que os bebês nascem prematuros? Pergunto isso porque nasci de 6 meses. Qual seria a lição? Só dos pais? Porque não tenho sequelas? Ou seria apenas desequilíbrios do corpo da mãe? Ou problemas trazidos por mim, refletidos na gestação e nascimento? Muito boa pergunta. Excelente. É como eu já disse, em alguns pontos existem lições para os pais, porque eles têm que amadurecer aquele amor até o momento de ter o bebê nos braços. É aquele amor inseguro por não saber o que será o dia de amanhã. Mas eles são os pais daquela alma e vão ter que aguentar até que o bebê possa estar junto deles. Você disse que não tem sequelas, mas alguns passam a ter. Algumas escolhas daquela alma fazem ela passar por esta lição. As sequelas que terá exatamente por ter nascido antes do tempo. Então isso é uma decisão da alma que está encarnando no bebê. A alma escolheu isso. Ela escolheu nascer antes para poder viver aquilo que ela decidiu, que são lições para ela, ou talvez lições para os pais. É aquele encontro que o universo faz entre a alma do bebê e a alma dos pais que precisam passar por isso. Ambos têm lições a aprender. Pode-se dizer que muitas vezes a alma não escolheu também passar por isso. Foram consequências de uma gestação irresponsável por parte da mãe, que consumiu drogas, consumiu álcool, fumou, toda sorte de desequilíbrios alimentares. Então está aí o resultado. É uma lição que ela terá que aprender e muitas vezes carregar para a vida inteira. O sofrimento de ter gerado uma criança com problemas. Neste caso, não podemos dizer que ela criou um karma para si, pois ela já colheu exatamente o que ela plantou. Muito se fala sobre os 144 mil selados, espíritos iluminados que vieram à Terra para poder ajudar na passagem para a quinta dimensão. Podemos ser um deles ou não? É claro que sim. Por que não? Por que não? Agora não nos perguntem se vocês são ou não, porque sempre responderemos que não.
Vocês não podem ter este tipo de informação para sua segurança. Então, sempre que vocês nos perguntarem, somos um dos 144 mil? Responderemos que não, mesmo que você seja. Não podemos dar essa informação para vocês neste momento. No momento certo, vocês saberão. Por que nascemos filhos de almas tão diferentes de nós? Como é o processo de seleção de família para as almas? Minha personalidade é muito diferente da dos meus pais, e isso acaba gerando conflitos. A opinião de minha família tem sempre que inteirar sobre todos, por mais que seus argumentos não tenham estrutura nenhuma. Eles simplesmente começam a me ofender quando não concordo, mesmo avisando antes que eu não queria falar sobre isso. Meu pai entende que é hierarquicamente superior pelo simples fato de ser meu pai. Logo, sua opinião e gostos também. Eu tento respeitar seu ponto de vista, mas ele não respeita o meu. Este assunto eu já abordei bastante durante essa semana. Os sentimentos dos relacionamentos nas famílias. Mas vou lhe dizer o seguinte: esse seu problema vem de dissonância de energia. Quando uma alma é mais evoluída que a outra, e normalmente aquelas que não aceitam o comportamento do outro são aquelas que são mais inferiores, que não aceitam a evolução da outra. Então elas estão sempre brigando com a outra, machucando, tentando diminuir aquilo que elas sentem de superioridade na outra. Este problema de superioridade do seu pai é uma lição que ele vai ter que aprender. Infelizmente você está nela, mas provavelmente você também tem a lição da humildade para aprender. Então ambos estão passando por uma lição. Tenha certeza disso. Você não é um coitadinho que está sendo maltratado por seu pai. Ambos estão passando por lições. Mas que com certeza a diferença entre as energias de vocês só faz com que isso seja cada vez mais agravado. Apenas isso. Querido Arcanjo Miguel, se a nossa alma é dividida em pedaços, fractais, esses pedaços podem reencarnar? Se pode, tem possibilidade deles se conhecerem ou até se casarem? Cada pedaço de sua alma é um pedaço independente. Tudo é possível. Tudo depende do que o seu eu superior decidir, sem problema algum. Pode acontecer de vocês se casarem, e é claro que vocês reencarnam. Não é comum, posso afirmar isso para você. Mas pode, tudo é possível. Gostaria de perguntar ao Arcanjo Miguel sobre o uso de contraceptivos para nós mulheres. Como é visto pela espiritualidade, em especial o uso do DIU, por exemplo? Esses métodos foram criados para a contracepção, para que vocês não tivessem mais filhos, pudessem viver uma vida sexual ativa e plena, sem a geração de filhos, sem a geração de crianças. A responsabilidade em não ter filhos quando não são desejados ou quando não é a hora é um ponto positivo, porque é o que acontece com muitas mulheres, que até hoje acham que podem ter filhos sem terem a menor responsabilidade com aquela criança. Se ela terá o que comer, terá o que vestir, terá o que viver,
apenas porque acha que não pode usar nada, não pode fazer nada para evitar. Isto foi muito disseminado por suas religiões. Para quê? Para povoar o mundo. Senão o mundo não seria povoado. Vocês já estariam evitando crianças há muito tempo. Ainda bem que isso aconteceu agora. Mas posso dizer que esse método é um método que agride o seu corpo, que pode trazer problemas para você, porque é um objeto estranho que está ali. Então o que nós podemos dizer? Que a responsabilidade da procriação é abençoado por nós, porque jamais seríamos a favor de que crianças sejam colocadas no mundo para passarem dificuldades, exatamente por uma irresponsabilidade. Agora, o que tenho a dizer é que existem métodos naturais menos invasivos. Aí eu faço uma pergunta: por que sempre são vocês mulheres que têm que se prejudicar? Tem sempre que tomar remédios? Tem sempre que colocar alguma coisa? Por que sempre vocês? É claro que isso sempre tem um motivo, energeticamente falando, para tirar o poder de vocês. Para isso foram criados esses métodos, sempre tirando o poder feminino. Então o controle da fecundação é abençoado por nós, porque resulta na responsabilidade de não colocar seres no mundo que vão, com certeza, em uma grande maioria dos casos, terem problemas. Agora, o que nós recomendamos é que sejam métodos naturais, sem que haja prejuízo nem para vocês mulheres e nem mesmo para os homens, porque muitos têm que se mutilar para não terem mais filhos. Existem métodos naturais. Basta segui-los e terem um pouquinho mais de controle, com toda certeza. Se for permitido, gostaria de saber como é deixar a roupagem humana. Por que sentimos medo da morte, se é um processo natural? Porque isso foi passado para vocês a vida inteira. Primeiro, porque foi dito para vocês que quando morre acaba tudo. Sempre foi dito que quando essa roupagem acaba, fica somente a alma. E acabou. Quando Sananda veio e que disseminou a ressurreição, aí vocês passaram a entender que a alma continua e que a reencarnação era possível. Mas isto foi um assunto muito pouco debatido até bem pouco tempo atrás. Graças às crenças limitantes que foram colocadas para vocês. Posso dizer que é um processo altamente tranquilo, desde que vocês se mantenham equilibrados. Se vocês são seres do bem, que mantêm os seres de luz à sua volta, é um momento do mais puro amor, porque esse seu pedaço de alma será recebido por muitos seres de luz. Ele se sentirá acarinhado, acalentado, acalmado pelos seres de luz que o rodeiam. Agora, se a sua alma segue um outro caminho, também será acarinhada. Será acalentada, mas não por seres de luz, pelos seres de não-luz, porque eles estarão ali, do ladinho, só esperando que a sua alma se liberte, para levá-la para o mundo deles, para a frequência deles.
Arcanjo Miguel, eu gostaria que você falasse sobre o fato de hoje as mulheres deixarem seus filhos em creches, em escolas, porque elas precisam trabalhar. E como ficam essas crianças, já que você falou tanto sobre o amor de mãe, amor de pai? Interessante? Eu posso dizer a você o seguinte: que vocês saibam escolher aonde deixarem suas crianças. Pesquisem, analisem com muito cuidado antes de deixá-los com outras pessoas. Mas isso não quer dizer que vocês estejam amando menos as suas crianças. Tem um ponto muito importante neste tipo de ação, que é quando vocês chegam em casa e se acham extremamente culpados por terem ficado longe dos filhos o dia inteiro. E aí vocês fazem o quê? Vocês entopem as crianças de mimos, de agrados, de presentes, de doces e balas, para aplacar a sua culpa. Vocês enchem a criança de um monte de coisas. Digo para vocês o seguinte: quando a criança está numa boa escola, quando a criança está num bom ambiente, ela nem se lembra que tem pai e mãe. Ela adora brincar com aquele monte de crianças que fazem exatamente a mesma coisa que ela. Ela adora, desde que ela esteja em um ambiente apropriado. Ela está ali se socializando, aprendendo a viver. Muitas vezes ela vive ali sentimentos que, se tivesse com você em casa o tempo todo, ela não viveria. Porque você pode ser um daqueles pais que botam a criança na redoma de vidro e não deixam ela viver. Na escola, ela vai cair, vai se levantar. O amiguinho vai tirar o brinquedo dela, ela vai chorar. Ela vai tirar o brinquedo do amiguinho, ele vai tomar de volta. Então ela vai começar a viver sentimentos. Nem sempre sentimentos totalmente bons. Ela vai viver toda sorte de sentimentos, e isso será muito bom para ela. Não se culpe por isso, pelo contrário. Vocês estão fazendo com que as suas crianças comecem a viver os sentimentos mais cedo, e isto é muito bom para elas. Agora não aplaquem as suas culpas enchendo as crianças de presentes e de doces, porque terá uma hora que ela vai perceber e vai começar a lhe cobrar cada vez mais. Olha bem o que você está fazendo com esta criança. É desse jeito que você acha que vai aplacar a sua culpa ao chegar em casa? Pegue a criança quando chegar em casa, lhe dê muito carinho, muito amor, brinque com ela, demonstre todo o seu amor. É assim que você aplaca a sua culpa. Nunca diga para a criança que você se sente culpada, porque na hora certa ela vai usar isso contra você. Porque ela vai lhe jogar essa culpa para tentar conseguir algo de você. As crianças são muito espertas. E você não pode esquecer que aquela alma que está ali não é um bebê nem uma criança. É uma alma adulta. E ela vai saber usar exatamente essa sua culpa. Nunca demonstrem isso para as crianças. Demonstrem que vocês precisam trabalhar. Exatamente para que aquela criança tenha aqueles amiguinhos, aquele ambiente onde ela gosta de ficar. E ela irá entender isso. Fale sempre isso para ela, demonstrando sempre o seu amor. Não comprem as suas crianças.
Pensem nisso. Por esse fim de semana, está bom. Eu sou o Arcanjo Miguel. Espero que a cada dia vocês estejam evoluindo mais e mais, aprendendo cada uma dessas lições.